vocês terem noção, nós fazemos o treinamento de líderes aqui na Família do Reino e só tem duas pessoas que dão aula: Pastor Pedro Medina e o telão, Pastor Eibe Uber. Quem já esteve no treinamento de líder viu o Pastor Eibe Uber, né? Porque nós aprendemos muito com ele sobre multiplicação de igreja. O Pastor Eibe já tem 800 igrejas no Brasil. O Pastor Eibe começou a igreja em Santarém com duas pessoas, uma pessoa, deixou 45 mil pessoas lá. Como assim deixou? Eu nunca vi isso. Pastor deixou a igreja com 45 mil pessoas, entregou para um filho espiritual e foi abrir outra igreja em Fortaleza. Nunca ouvi falar, só o apóstolo Paulo e ele que eu já ouvi falar fazer essas coisas. Não é verdade? O apóstolo Paulo fazia isso. Então, duas pessoas que fazem isso. Depois ele foi para Fortaleza, edificar uma igreja de 10 mil pessoas, com terrenos próprios, deixou um filho espiritual e foi para São Paulo. Já beirando 60 anos lá em São Paulo. 5 anos de São Paulo, 5 mil membros. E por que eu trouxe ele? Porque ele não vai embora sem deixar essa unção aqui. Eu quero essa unção. Pastor Eibe Uber, por favor. Pastor Andréia, sobe junto com ele. A igreja quer te conhecer. Mais forte, fica em pé. Patriarca no Brasil, homem de Deus, mulher de Deus. Nós honramos essa unção. Obrigado por nos aceitar o convite. Dada a Jesus. Quando nós morávamos no Nordeste, lá no Nordeste tem muitos jegues, né? Jumentos. E toda vez que eu escuto as pessoas aplaudindo, eu lembro de uma história. Que há muitos anos atrás, tinha um jeguezinho, um jumentinho, que chegou tão faceiro lá em Jerusalém. E ele chegou e a mãe dele olhou de longe para ele e viu ele todo. Falou: meu filho, o que está acontecendo com você? Ele falou: você nem imagina. Eu estava andando em Jerusalém, todo mundo me aplaudia, jogavam suas capas, gritavam: Hosana, Hosana. E a mãe dele falou: para você? É. Aí ele falou assim: meu filho, você estava carregando alguém? Ele falava: eu estava, um carpinteiro, filho de um carpinteiro chamado Jesus. A mãe dele olhou e falou assim: meu filho, sem Jesus, tu é um jumento, um jegue qualquer. E essa é uma verdade sobre a nossa vida, né? Sem Ele, né? Toda a honra, glória e louvor seja dado para Ele. Para nós é um prazer muito grande estar aqui. E nós já fomos tão impactados com tantas coisas que vocês têm feito para a honra e glória de Jesus. Então eu quero parabenizar essa igreja tão linda, meus irmãos e minhas irmãs que nós conhecemos hoje, para a honra e glória de Jesus. Então para nós é um privilégio muito grande, viu? Amém? Amém. Obrigado, carinho dos amados irmãos, como a gente se sente tão honrado mesmo estarmos aqui. Podem sentar, fiquem à vontade. Obrigado, pastor Pedro, pastora Sara, obrigado, vocês são preciosos, sua hospitalidade, seu carinho, tanto de vocês como sua equipe, a gente está muito impactado. Obrigado, querido. E eu realmente, vou até tomar um pouquinho de água aqui. Eu já vi o pouco tempo que eu estou aqui, desde que nós chegamos do aeroporto, o pastor Rubinho nos compartilhando, depois o próprio pastor Pedro e a sua querida esposa, a pastora Sara, o tanto que nós, honestamente, nós temos muito que aprender com vocês. Eu estou impressionado com essa igreja, com seus líderes, e realmente eu estou muito animado sobre a gente estar junto cada vez mais aqui em São Paulo e ganhando o mundo para Jesus juntos, amém? Glória a Deus. Quando vocês estiverem em São Paulo, vocês têm uma igreja também que te ama muito. Sejam muito bem-vindos de coração. Deixa eu só falar rapidamente de alguns livros que eu trouxe.
esse livro, O Meu Amigo Espírito Santo, eu vou estar ministrando um pouquinho mais sobre esse assunto amanhã à noite, se Deus quiser. Depois, para alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, qual é o assunto mais importante? É Jesus. Mas para alguém que já entregou a vida para Jesus, qual é o assunto mais importante? É o Espírito Santo. Espírito Santo. E eu vou te falar, muitos cristãos não sabem como ouvir a voz do Espírito. Como ouvir? Muitos cristãos não sabem o que quer dizer andar no Espírito. Ser guiado por Ele. A Bíblia fala: os que andam no Espírito jamais vão satisfazer os desejos ilícitos da carne. Interessante. E eu já escrevi muitos e muitos livros. Ontem eu estava na Expo, ministrando na Expo Evangélica de Fortaleza, e com algumas entrevistas de televisão e jornal. Depois, alguém me perguntou, até fiquei com vergonha, me perguntaram quantos livros eu escrevi. Realmente eu preciso parar para contar, eu não sei. Mas eu acho que é uns 20, 25, talvez 30. Mas, de todos os livros que eu já escrevi, esse é o meu favorito. E eu nunca ouvi, né, amor? Nós nunca ouvimos tantos testemunhos de um dos meus livros como desse aqui. Especialmente jovens. Quantos e quantos jovens chegam para mim e falam: minha vida foi transformada. Um rapaz falou que ele começou a ler à noite e não conseguiu parar de ler até 7 horas da manhã. E aquele Master Coach, o Paulo Vieira, né, me mandou um WhatsApp e falou: Eibe, esse livro mudou minha vida, se tornou um livro de cabeceira. E outro dia, agora não faz tanto tempo atrás, alguns meses atrás, uma senhora de 92 anos, super saudável, chegou na nossa igreja, não cristã. Ela disse: alguém me deu o seu livro, O Meu Amigo Espírito Santo. Eu li, eu falei: eu tenho que conhecer esse autor. Ela foi lá, tirou foto com a gente. Depois ela ficou para o culto, eu preguei, ela entregou a vida para Jesus. Ela já foi batizada, para a glória de Jesus. E esse livro aqui também é um dos meus mais recentes, Ofendido Nunca Mais. Hoje, por causa de tantos escândalos, tantos pastores, infelizmente, mal preparados, tem tido muita ovelha ferida, muito soldado ferido, muitos escândalos, infelizmente. E então, temos que corrigir isso não pode continuar, né, com tantos escândalos, tanta coisa errada na liderança. Mas além de trabalhar com liderança, temos que trabalhar com as ovelhas feridas, como elas poderão ser curadas. Porque é uma coisa você dizer: eu perdoo, deixa para lá. Mas é outra coisa você aprender a perdoar tão profundamente que você é 100% curado, que você não sente mais dor nenhuma. Quando pensa naquele assunto, você não sente mais dor nenhuma, você é totalmente curado. Agora, por outro lado, uma vez que a pessoa é curada, Deus quer te levar mais profundo do que isso. Deus quer te levar a um ponto que você aprenda pelos princípios da Bíblia, e a Bíblia mostra que você pode aprender isso, de nunca mais alguém poder te machucar. Nunca mais. É você não só ser 100% curado, mas 100% blindado. Ao ponto que ninguém te consegue, até quando tentam, não consegue te machucar mais. Ofendido nunca mais. É muito forte os princípios da Bíblia, que a Bíblia fala no livro, bem, nem vou te falar, você pode ler depois, mas tem um versículo na Bíblia que fala: eles não serão ofendidos. Impressionante. Você pode chegar a esse ponto, para a glória de Jesus. E hoje eu vou estar pregando sobre mergulhe na cultura do amor. Então, a mensagem, claro que num livro dá para incluir muito mais do que está na pregação, mas a pregação é retirada, é um pedaço desse livro aqui, Amor, o Caminho Mais Excelente. Aleluia. Muito bem. Então, vamos aprofundar e mergulhar na palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus aqui? Me contaram que essa igreja tem muita fome da palavra de Deus. Isso é lindo, parabéns. E eu
realmente sinto honrado demais estar aqui. Eu sei que é um momento histórico, eu sei que daqui 10 anos, né, pela graça de Deus, essa igreja vai ter dezenas e dezenas de milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Vai ser uma igreja tão grande, e eu vou poder dizer, eu estive lá bem no começo, né, no 5º ano do aniversário, aleluia. Imagina, que honra, que privilégio mesmo, parabéns. Veja esses 2 versículos, que a gente, ao ler a Bíblia, muitas vezes nossa tendência é ler os 2 versículos, falar maravilha, e continuamos a ler, e nem entendemos o tanto que esses 2 versículos nos ensinam sobre a cultura do amor. Em Filipenses capítulo 4, versículos 2 a 3, diz a palavra de Deus: o que eu rogo a Evódia e também a Síntique, estou em Filipenses capítulo 4, versículos 2 a 3, o que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. A primeira coisa que nós vemos acerca da cultura do amor aqui é que a cultura do amor é realista. Ela é realista. Filipenses capítulo 4, esse mesmo versículo, na tradução A Mensagem, diz assim: insisto em que Evódia e Síntique resolvam suas diferenças e façam as pazes. Deus não quer que seus filhos guardem ressentimentos. Veja bem, o apóstolo Paulo fez algo que ele normalmente não fazia. Você normalmente não deve estar chamando a atenção de alguém publicamente, deve chamar a atenção da pessoa no privado. O problema é que essas 2 eram líderes chaves na igreja, e o pior, toda a igreja sabia que elas estavam de ponto uma com a outra, que elas não estavam bem com uma outra, e elas eram líderes importantes, numa igreja que Paulo havia plantado, e talvez até elas estavam ajudando ele na plantação dessa igreja. E agora as 2 líderes preciosas, mas não estavam bem uma com a outra, e isso estava causando uma divisão na igreja, e a igreja toda sabia disso. Então era um problema público que Paulo procurou, com muito amor e carinho, resolver de uma forma também pública, porque era uma carta que era lida diante da igreja toda. Agora, Paulo está corrigindo com muito carinho, mas ele está sendo realista. A cultura do amor é realista, ela nunca faz de conta que não tem problema quando tem problema. Ela não vai varrendo debaixo do tapete os problemas e fazendo de conta que não tem problema. Não, ela resolve, ela é realista. A Bíblia nunca fez questão de esconder os problemas que tinha, os pecados de Abraão, o pecado de Davi, o pecado de Moisés. A Bíblia nunca fez questão de esconder os erros dos servos de Deus, mas Deus quer que sejam resolvidas, porém precisamos encará-las. É interessante que o nome Evódia no original significa fragrância agradável, também pode significar boa viagem, e o nome Síntique significa com destino, também pode significar acidente. E é interessante, nesse destino que nós cristãos temos, nessa boa viagem indo ao céu juntos, nós devemos liberar sempre uma fragrância do conhecimento de Cristo, mas podem ter acidentes no percurso, e nesses acidentes nós devemos saber como lidar com eles, como lidar. Agora, interessante, Deus não disse em nenhum momento que é normal esse problema entre Evódia e Síntique, mas que ele nem também disse, olha, devem somente aprender, viver mais ou menos aguentando uma e a outra sem causar escândalo. Não, Deus fala para elas: eu quero que vocês realmente resolvam essa diferença, que fiquem boas, de fato, de verdade, e não só superficialmente uma com a outra. Interessante porque a Bíblia até fala do problema entre Paulo e Barnabé, que tiveram um certo problema um com o outro. Por quê? Porque
numa das viagens missionárias, o João Marcos, que era primo de Barnabé, havia desistido no meio do caminho. Então, quando foram viajar de novo na viagem apostólica, e o João Marcos quis acompanhar, Paulo disse não, ele se demonstrou desqualificado. E Barnabé disse, sim, Paulo, mas acho que a gente deve dar outra chance para ele, está arrependido. Eu acho que a gente deve acreditar nele. Lembra, Paulo, que quando ninguém acreditava em você, eu acreditei em você, eu dei outra chance? Eu acho que a gente deve dar outra chance. E Paulo disse, não, eu acho que não devemos dar. E a Bíblia fala que a coisa foi tão séria entre os dois que acabaram formando duas equipes apostólicas, né? Barnabé pegou João Marcos e viajou plantando igrejas, e Paulo pegou Silas e viajou plantando igrejas. Deus cooperou para o bem, agora multiplicou a equipe apostólica, porém, alguns teólogos, na minha opinião, equivocadamente, dizem o seguinte, que aquilo ficou meio não legal entre Paulo e Barnabé por muitos anos, e só no final da sua vida, o apóstolo Paulo e Barnabé resolveram as diferenças. Eu tenho certeza que o que esses teólogos dizem não é verdade, porque você pode ver que Paulo não seria incoerente, se ele está falando para Evódia e Sinti que resolver logo as diferenças e ficar legal, ele não teria demorado tanto para resolver com Barnabé. Aliás, conhecendo bem como era o coração do apóstolo Paulo e o coração do Barnabé, tenho quase certeza que na mesma hora resolveram. Imagina que o Paulo deve ter falado, Barnabé, me perdoe, eu acho que eu estou sendo muito duro, cara, mas eu só não acho que deve mesmo. E Barnabé, não, Paulo, eu que peço perdão, eu que talvez estou sendo mole demais, eu não sei, mas eu preciso acreditar nele, Paulo, eu preciso realmente dar outra chance para ele. E os dois, não, me perdoe, e eu tenho certeza que já resolveram imediatamente a situação. Porque os teólogos usam como desculpa para falar que foi só resolvido no final, porque no último livro que o apóstolo Paulo escreveu, que foi o livro de 2 Timóteo, bem antes de ser martirizado, ele manda chamar o João Marcos, e fala muito bem do João Marcos, porque ele vai ser útil ao ministério. Só que eles não viram, aparentemente, que em 1 Coríntios capítulo 5, né, 1 Coríntios capítulo 9, perdão, o apóstolo Paulo, que foi pouquíssimos anos depois desse incidente entre ele e o Barnabé, pouquíssimos anos, ele elogia Barnabé e fala muito bem de Barnabé. Então, era óbvio que já estava resolvido, já naqueles primeiros anos, e como eu disse, eu acredito até no mesmo momento foi resolvido. Agora, a cultura do reino é assim, ela é realista, ela enfrenta o problema, mas ela também tem uma perseverança para resolver o problema. Agora, dos dois, quem que você acha, pastor Eibe, que foi mais certo? Eu pessoalmente acho que nesse caso, o Barnabé foi mais certo, até porque, olha os frutos, João Marcos frutificou, se tornou um grande homem de Deus, o próprio Paulo depois admitiu, ele é útil ao ministério e fala muito bem do João Marcos, e tem mais, João Marcos foi escolhido por Deus para escrever o segundo livro do Novo Testamento, o Evangelho de São Marcos foi escrito por ele, inspirado pelo Espírito Santo, né? Agora, a cultura do amor não somente é realista, a cultura do amor é cheia de compaixão. Olha o que Paulo diz em Filipenses 4:3, sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. Quem era esse leal companheiro de jugo? Mesmo que nós não podemos ter certeza absoluta, porque a carta de Filipos foi endereçada aos bispos, os diáconos e aos santos da igreja de Filipos. Então Paulo agora está falando de um companheiro de jugo. Eu acho que era o pastor principal, que coordenava a pluralidade de liderança dos pastores lá, e esse era o pastor principal, e Paulo está dizendo, olha, Evódia e Sintique, resolvam suas diferenças, façam as pazes de fato e de verdade. E aí ele fala para o pastor principal, e pastor principal, ajude-as, garanta que elas vão resolver essa diferença, de uma forma muito light, muito amorosa, mas Paulo está chamando a atenção do pastor, na minha opinião. Paulo está dizendo, cara, eu te confiei a igreja lá, eu plantei a igreja, deixei você pastoreando a igreja,
e você está deixando um problema desse acontecer. Você não pode, cara. Você tem que reunir com as duas, você tem que garantir que isso vai ser resolvido. Por isso que ele fala, fiel e leal companheiro de jugo, as ajude, peço você, vamos lá, reúna com elas. E olha o que ele diz, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho. Ele está falando bem delas. Meu Deus, hoje em dia tem pastores que são muito molengos, liberais, todo mundo briga, todo mundo faz para qualquer pecado, ele não faz nada, e tem outros pecados, outros pastores que são muito duros. Duas irmãs que estão brigadas desse jeito, ele talvez vai dizer, olha, arrependa do seu pecado, talvez você não é nem convertido, duvida que você é até nascido de novo, né? Não tem pastor que ia falar desse jeito? E Paulo não. Paulo chama a atenção delas com muito amor, pede o pastor para ajudar a garantir que a situação seja resolvida, mas olha como ele elogia as duas mulheres ao mesmo tempo, pois ele diz, pois lutaram ao meu lado pela causa do evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Esse Clemente, muitos historiadores creem que ele, que se tornou o grande bispo Clemente, que depois de Pedro e Paulo serem martirizados em Roma, o bispo que se tornou o pastor principal da igreja de Jesus em Roma, foi Clemente. Então Clemente agora era um jovem, mas já da prateleira de cima da equipe apostólica de Paulo, e Paulo está dizendo, essas duas lutaram juntamente comigo, junto com Clemente, são mega top no reino de Deus. Olha como Paulo está falando tão bem delas, e mais, ele não para aí, ele fala assim, os seus nomes estão escritos no livro da vida. Então além de não dizer, eu nem acredito que elas nasceram de novo, não, ele diz, elas são convertidas de fato, de verdade, elas nasceram de novo. Então a cultura do amor é realista, tem que resolver o problema, mas é cheia de compaixão. Ela acredita nas pessoas, ela acredita que a pessoa é nascida de novo de verdade. Paulo diz, os nomes delas estão escritos no livro da vida. Então, o amor não passa a mão por cima, mas também não condena, amém? Glória a Deus. Agora, a cultura do amor também é trabalhosa, dá trabalho. Se você acha que não dá trabalho, é que você não sabe o que é a cultura do amor, porque não é, como diz o americano, não é brincadeira, né? Irmão, vou te falar, se você quiser sempre manter uma atmosfera de amor, nos seus GCs, nos ministérios da igreja, nas escolas, nos treinamentos, no ambiente da igreja, você vai ter que, pela graça de Deus, mas cooperar com o Espírito Santo, você vai ter que pagar um preço para isso. É trabalhosa a cultura do amor, é muito trabalhosa. Eu lembro, aliás, deixa eu até falar um segredo aqui. Para começar a crescer uma igreja, tem que ter muito espírito de fé, muito, para romper, milagres, unção, poder, mas começa a crescer. Aí depois, se você não aprender a mergulhar na cultura do amor, para manter aquele crescimento não acontece. Porque senão ela só faz assim, vum, vum, não é mesmo? Ela explode e depois implode. Mas se tiver uma cultura do amor, ela mantém aquele crescimento. Ela mantém o crescimento. E aqui nós podemos ver que é trabalhosa. Paulo está separando o tempo precioso de uma carta inspirada pelo Espírito Santo para lidar com uma situação. É trabalhosa. Eu lembro quantas e quantas vezes, né? Eu e minha esposa, e antes de casar ainda, quando passou solteiro, meu Deus, era tantas vezes, não é mesmo? Ajudando, resolver. Então esse está brigado com aquele, então te fala aqui, irmão, para com isso, pede perdão, se humilhe, aí depois vai para esse, para com isso, peça perdão, se humilhe, não é mesmo? E eu lembro uma vez, eu estava numa parada dessa, sabe? Aí eu estava aqui resolvendo, trabalhando com um casal, acho que eram 2 casais da igreja, como eu me lembro, que estavam bem brigados um com o outro, e eu reunindo com o casal, e falando, casal, né? Olha, você deve perdoá-los,
Isso é carne, olha, é melhor ficar no prejuízo, é melhor perder o argumento, mas conquistar um amigo. Se humilhe. A Bíblia fala que é para pensar igual, é para você perdoar, para você pedir perdão. É errado você ter essa atitude carnal, egoísta. Para com isso. Aí eu fui lá para o outro casal falar a mesma coisa. É melhor você pedir perdão. Não. Finalmente um dos dois falou, não, eu libero o perdão, eu estou pronto para pedir perdão. Uau! Ele já falou que libera perdão. Está pronto para pedir perdão. Você também está pronto para pedir perdão. E eu aqui, aí depois aqui, blá, 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 mesma coisa. E eu pensando, poxa, mas isso dá um eu pensando comigo mesmo, isso dá um trabalho, que saco, meu Deus. Aí o Espírito Santo falou assim, lembre-se de Mateus 5,9. O que diz? Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E a palavra bem-aventurado no grego pode ser traduzido para o português feliz. Olha o que ele diz: feliz é o pacificador. E o Espírito Santo falou para mim, meu filho, você está fazendo isso, mas você não está fazendo feliz. Você está achando que é muito difícil, que é um saco. E o Espírito Santo me chamou a atenção. E eu arrependi profundamente. Na hora lá, eu estava lá, só por fora, né? Amém. Mas por dentro arrependendo. Senhor, me perdoe, pela fé eu vou gostar disso, de verdade. Em nome de Jesus. Então eu mudei meu coração na hora, sinceramente. E eu mudei com a ajuda do Senhor Jesus, e eu decidi mudar na hora. E eu lembro que eu escolhi, e foi tão, eu senti uma unção, uma graça, e parece que o Espírito Santo deixou eu mudar primeiro, para ouvir o que eu ouvi. Porque não sei se foi a esposa ou o marido que falou assim, pastor, nos perdoe, deve ser tão chato, te dá tanto trabalho desse jeito. Só que agora eu já estava mudado. Então podia honestamente falar assim, não, irmã, é uma alegria, eu gosto de fazer isso, porque é meu trabalho, eu amo fazer isso, aleluia. E sabe o que? Os dois casais se tornaram uma bênção, transformado, reconciliado. Isso é o reino de Deus, amém? Agora, olha que mais o versículo diz, bem-aventurado ou felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ora, todo mundo que é nascido de novo, já é um filho de Deus. Mas só porque ele é um filho de Deus, não quer dizer que as pessoas estão chamando ele de um filho de Deus. Só vão chamá-lo de filho de Deus, quando ele é um pacificador, olha só. Então, veja bem, no seu trabalho, na sua empresa, na faculdade onde você estuda, no seu GC, talvez tem dois irmãos que estão um pouco brigados e você fala, bem, ainda bem que o problema não é comigo. Qual a nossa tendência? Deixar o circo pegar fogo, o problema não é comigo. Ninguém vai te chamar de filho de Deus, que você não está sendo um pacificador. Agora, quando você lá na sua empresa, lá no seu trabalho, nos seus colegas de trabalho, nos seus colegas de faculdade, você ativamente, proativamente, intencionalmente anda em amor e ajuda a reconciliar e consertar as coisas, e você é um verdadeiro pacificador, aí até as pessoas do mundo vão, aí a Bíblia fala, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados, aí até as pessoas do mundo vão falar, esse é um filho de Deus, essa é uma filha de Deus, serão chamados filhos de Deus. Aí você vai atrair pessoas para Jesus, porque não tem nada para atrair as pessoas para Jesus como o verdadeiro amor ágape, amém? Então a cultura do amor é realista, é trabalhosa, aliás, é cheia de compaixão, ela é trabalhosa, mas a cultura do amor também, ela é impregnada com fé.
Deixa eu te mostrar esse mesmo versículo agora na revista atualizada, que ela é mais literal perto do grego. Ele diz assim: peço a Evódia e peço a Síntique que no Senhor tenham um mesmo modo de pensar. E na realidade, o grego mais literal é ainda mais forte do que isso. No grego fala assim, que elas pensem a mesma coisa. É muito forte isso. O que Paulo está dizendo? Eu não quero só que vocês peçam perdão uma para a outra e mais ou menos se tolerem. Não, eu quero que vocês sejam tão quebrantadas, tão humildes. Vocês vão crucificar a sua carne tanto que vocês vão negar a si mesmo e dizer: sabe o que, Evódia? Eu vou escolher de coração, porque eu te amo tanto, eu vou escolher pensar igual a você. E a Evódia vai dizer: não, Síntique, eu que peço perdão, eu vou escolher pensar igual a você. Uau! Só o Espírito Santo que pode fazer isso. Isso é uma cultura do amor, é algo sobrenatural. E Paulo sabia que por elas serem nascidas de novo, elas tinham essa capacitação no Espírito para fazerem isso, porque elas eram nascidas de novo, então elas tinham essa capacidade. Então eu quero enfatizar, a cultura do amor, ela é impregnada com fé, ela é impregnada com fé. O mesmo texto, o mesmo livro, Paulo pensando nelas, lembrando que elas eram líderes nessa mesma igreja de Filipos, ele escrevendo aos filipenses, bem no começo da carta, ele diz: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele tinha certeza que elas iam andar em amor uma com a outra, ele tinha certeza que elas iam consertar e que elas iam se tornar bênção profunda por causa do poder sobrenatural do amor ágape, Deixa eu te falar uma coisa. Logo no começo, depois eu recebi eu tinha entregue minha vida a Jesus com 5 anos de idade. Com 16 anos de idade eu fui batizado com o Espírito Santo. Minha vida mudou por completo. Com 17 anos de idade, eu comecei a aprender os princípios de fé. E aí, quando eu entrei na faculdade teológica, não era uma faculdade renovada, cheia do Espírito Santo, ela era muito profunda nas Escrituras, evangélica mesmo, cria na inerrância das Escrituras, profundo no grego, no hebraico, na hermenêutica, mas não era uma faculdade batizada com o Espírito Santo. Mas, paralelo a isso, porque eu havia já sido batizado com o Espírito Santo e aprendido os princípios de fé, eu fui crescendo no conhecimento da palavra, mas também aprendendo os princípios de fé, ouvindo grandes pregadores. Naquela época era fita cassete, né? Para os mais jovens aqui, fita cassete é uma coisa quadrada assim, com 2 buraquinhos. Brincadeira. Mas, então, eu ouvia muita pregação, e aí eu lembro que eu aplicando fé, e eu aprendi a aplicar fé e receber cada milagre, cada resposta. E eu orava para os doentes ficavam curados. Eu, rapaz de 17, 18 anos de idade, vendo milagres acontecendo, muitos milagres. Mas às vezes eu ia aplicar minha fé e não funcionava. Quantas vezes funcionava, mas de repente não funcionava. Aí eu falei para Deus: qual o problema? Por que às vezes eu aplico minha fé e não funciona? Outras vezes funciona, mas outras vezes não funciona. Por que, Senhor? E Ele me levou para Gálatas 5:6, que a fé atua pelo amor. E a palavra lá é ágape. A fé atua pelo amor. Ele falou: meu filho, a sua fé nem sempre funciona, porque muitas vezes você não está andando em amor ágape como deve. Então eu decidi, eu vou aprender a andar nesse negócio de amor ágape. E eu mergulhei para aprender mais sobre isso. Eu mergulhei. E eu fui descobrindo muitas coisas interessantes. Porque eu não era conhecido como um cara amoroso, né? Muito pelo contrário, deixa eu te falar. Eu era um cara muito o contrário. Eu não era amoroso mesmo. Inclusive, eu tenho tido o privilégio de discipular por muitos anos agora o pastor Luciano Subirá. Ele falou que quando ele primeiro me ouviu falar isso, né, porque ele já me conhecia um bom tempo, que eu não era um cara amoroso antes, falou que acabou sendo até uma cura interior para ele, porque ele pensou: poxa, se funcionou para o Eibe, funciona para mim, funciona para todos nós. Porque
eu não sou amoroso naturalmente, gente. Não sou, não. Muito pelo contrário, porque eu sou um cara elétrico, eu sou um cara com objetivo, eu vou para frente, minha tendência é ir para frente, mais ou menos os mais fracos ficam... Você está entendendo? É minha tendência natural, carnal, do pastor, do velho Abe, que já está crucificado, em nome de Jesus. Mas eu era assim, eu machucava as pessoas sem saber. E tudo e tal. Aí alguém chegava para mim e falava assim: Abe, o fulano ficou ofendido com você. Eu falei: comigo? Por quê? Por causa daquele jeito que você falou, você respondeu meio seco. Eu falei: cara, nem notei que eu fiz isso. E eu pensava assim: é muito sensível. Florzinha de Jesus. Mas agora, eu não tinha mais desculpa, porque Deus falou para mim: você quer que sua fé funcione sempre? Você vai ter que aprender a andar nesse negócio de amor ágape. Então, eu comecei a mergulhar nesta área, mergulhar muito. E eu aprendi vários segredos da palavra, que começaram a transformar a minha vida. Primeiro segredo que eu aprendi é que a Bíblia fala que nós já temos um espírito de amor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, fala assim: Deus não nos tem dado espírito de medo ou de covardia, mas de poder, de amor, e a palavra lá é ágape, e de domínio próprio. Não é demônio próprio, não, domínio próprio, tá? Então diga assim: eu já tenho espírito de poder, de amor ágape e de domínio próprio. Eu lembro no porão da casa da minha tia lá nos Estados Unidos, declarando e confessando: eu tenho espírito de poder, eu tenho espírito de amor ágape, eu tenho espírito de domínio próprio. Eu fiquei declarando, porque eu aprendi um dos grandes segredos para a fé funcionar. Você crê no coração, você fica falando com a boca, aí você pratica. Você tem que ficar falando toda hora. Então, aprendi outro versículo que transformou a minha vida. Romanos 5,5, a Bíblia fala: o amor, e a palavra lá é ágape, o amor ágape já foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E essa palavra derramado, no grego é a palavra exeio, e ela está no presente, ela está no tempo perfeito do grego. E o tempo perfeito do grego é muito semelhante ao tempo conjugado, igual ao tempo perfeito no português. Olha o que o dicionário grego diz. O dicionário grego diz o seguinte: que essa palavra exeio, que é no tempo perfeito, o perfeito grego corresponde ao perfeito na língua portuguesa e descreve uma ação que é vista como tendo sido completada no passado, uma vez por todas, não necessitando ser repetida. Então, olha, a palavra exeio, a palavra derramado, quer dizer despejar amplamente, distribuir completamente. Então olha só, o amor ágape foi derramado, despejado dentro do seu espírito, amplamente, completamente, de uma vez por todas, não necessitando nunca mais ser repetido. Já está lá encharcado. Você está encharcado no mundo espiritual com amor ágape, aleluia. Aí talvez você diz: peraí, pastor Abe, se o amor ágape já foi derramado dentro de mim, eu já tenho o espírito de amor ágape, por que muitas vezes eu não ajo com amor? Com minha esposa em casa, com meu marido, com meus pais, com meu filho. Sabe por quê? Tudo na vida cristã tem que ser apropriado pela fé. Já é uma realidade no mundo espiritual, mas para que ela se materialize, tem que ser tomado posse. É pela fé que a realidade espiritual vai materializar. É pela fé que tem que tomar posse. Então, eu já sabia disso. Então eu ficava confessando dia e noite: eu sou o amor ágape. Outra coisa, dois outros versículos que revolucionaram minha vida nessa área de amor ágape. 1 João 4,8, porque 1 João 4,8, eu acho que é no final do versículo, fala assim: Deus é ágape. Não fala Deus tem ágape. Deus tem amor, claro. Deus tem poder,
Deus tem paciência, Deus tem muita coisa. Mas a Bíblia nunca fala que Deus é poder. A Bíblia fala que Deus é o próprio ágape. Deus é feito do ágape. Se eu fosse te mostrar meu braço, e eu pergunto para você, o que é o meu braço? E você fala, ele é forte. Sim, ele é, obrigado. Mas eu estou querendo saber, de que é feito o meu braço? O que é meu braço? Você fala, é osso, né? Tendões, né? Se você tiver uma lupa, você vai ver cabelo. Pele, né? Gordura, muito pouco. Músculo, muito músculo. Mas meu braço é isso. A Bíblia fala que Deus é ágape. Ele é feito de ágape, olha só. Aí a Bíblia fala em 1 Coríntios 6,17. Aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com Deus. Na matemática dos homens, 1 mais 1 é 2. Na matemática de Deus é assim, olha. Aquele que se uniu ao Senhor, 1 mais 1 se tornou um só espírito com Deus. O seu espírito foi amalgamado com o Espírito de Deus. Então eu comecei a compreender o ágape. Eu não só tenho um espírito de ágape. O ágape não só foi derramado amplamente de uma vez por todas em mim. Eu sou o próprio ágape. Então eu pegava, até hoje eu gosto de fazer isso, 1 Coríntios 13, aquela definição de amor ágape lá, a partir do versículo 4, o ágape não arde em ciúmes, o ágape é paciente, e eu ficava falando, isso que é ágape, e eu sou ágape, então eu sou isso, eu não ardo em ciúmes, eu sou paciente, e etc. E eu ficava declarando, dia e noite, toda vez que eu ficava sabendo que eu tinha ofendido alguém, eu ia atrás, pedia muito perdão, e até às vezes quando eu comecei a ser tão sensível, que às vezes eu nem tinha ofendido, mas eu pensei, talvez eu ofendi, eu ia atrás, irmão, você está tudo bem? Eu falei um pouco duro com você, me perdoe, irmão, e tal, e mesmo assim, nunca ninguém tinha me elogiado de ser amoroso. Muito pelo contrário, sempre me corrigiam, né? Minha falta de amor. Mas depois que eu fiquei declarando, confessando, lembra que a fé crê no coração a palavra, fala com a boca e pratica com as ações. Eu fiquei praticando, fiquei declarando, confessando dia e noite. Um dia, um amigo, a gente batendo papo, e ele falou, não, porque você, cara, você é um cara muito amoroso, muito cheio de amor. Eu nunca tinha ouvido alguém falar isso, ao ponto que, olha só, minha fé não era tão grande como deveria ser, porque eu pensei que ele estava tirando onda com minha cara. Eu pensei que ele estava falando ironicamente, quando ele falou, porque você é um cara muito cheio de amor. Eu falei, essa é boa, né? Ele falou, não, estou sério, cara. Eu falei, peraí, você está sério? Você realmente me vê assim? Ele falou, claro, cara. Eu falei, amém, está funcionando minha fé. Agora, de lá para cá, eu tenho ouvido esse elogio muitas vezes, mas eu não sou tão burro para pensar que sou eu. Eu sei que apesar de mim, é por causa da nova criatura que eu sou em Cristo Jesus. Aleluia. Quando eu ainda estava praticando mais e mais, ainda estou aprendendo, ainda estou praticando mais e mais, mas eu era pastor solteiro, e a minha irmã morava comigo na casa, e muitas vezes nossos amigos estavam sempre lá na nossa casa também, e tudo aquela alegria. E um dia, depois de um culto, eu era o pastor da igreja, eu sou o caçula de 5 filhos, essa minha irmã é minha irmã mais velha, solteira, e eu não lembro o que foi. Eu sei que tinha terminado o culto de domingo à noite, eu cheguei em casa, e estava lá, né, um amigo meu, a minha irmã, e eu não lembro o que foi, não foi nada sério, mas não sei por que eu estava muito bala com eles. Não sei se eles saíram um pouquinho antes de terminar o culto. Eu não lembro o que foi. Só sei que eu dei uma chamada. Eu falei, olha, está muito errado. E eu tinha razão, eu tinha certeza que eu tinha razão. E eu dei uma chamada muito séria mesmo. E os dois olharam para mim e só ficaram calados. Aí eu fui bufando para dentro do meu quarto. E aí eu pensei, se eles tentarem vir atrás e explicar qualquer coisa, nem vão me encontrar, porque do meu quarto tinha outra porta para um alpendrezinho que eu tinha para o quintal de trás. Aí eu já fechei a porta, passei pelo meu quarto,
entrei no alpendrezinho, fechei a outra porta e fiquei olhando para o quintal à noite lá fora e bufando. Aí o Espírito Santo falou assim: meu filho, ele é fogo, o Espírito Santo. Ele falou assim: o que você é mesmo? Eu vinha declarando, né? Eu sou o amor ágape. Eu falei, mas o senhor sabe, eles estavam precisando de ouvir aquilo mesmo. Ele falou, mas ouvir daquele jeito, você não podia falar as mesmas verdades, mas com amor. Eu pisei na bola, Senhor. Ele falou, quais são os 3 segredos da fé? Crer no coração, Senhor. Ele falou, você crê que você é o próprio amor ágape, que seu espírito foi amalgamado com ágape, que você tem um espírito de poder de ágape, de domínio próprio, que o amor ágape foi derramado, despejado de uma vez por todas. Eu creio, Senhor. Ele falou, então agora qual o segundo segredo? Confessar. Então confessa. Eu falei, eu sou o amor ágape, estou cheio de amor ágape, eu sou o próprio amor ágape. Mas fiquei confessando lá em voz alta, sozinho lá no Alpendre. Ele falou, qual o terceiro passo? Eu falei, praticar. Ele falou, volta agora e peça perdão. Eu falei, não, agora não tem jeito, acabei de sair de lá, eu acho que não tinha passado nem 2 minutos. Eu falei, como que eu vou voltar lá, uma cara de pau? E outra coisa, eles vão achar que o que eu falei não era sério, e o senhor sabe que era sério. Ele falou, você não preocupa sobre o erro deles, preocupa sobre o seu erro. Você não quer aprender a andar em amor ágape? E ele me ensinou um princípio, olha o princípio, isso aqui é muito profundo. Ele falou, quanto mais rápido você voltar para pedir perdão, tanto mais rápido você vai tomar posse dessa realidade e será transformado. Olha, diga em voz alta, quanto mais rápido eu voltar para pedir perdão, tanto mais rápido eu serei transformado. É muito forte isso. Então na mesma hora, gente, que vergonha, tinha acabado de sair de lá, mas eu me ungi com óleo de peroba e voltei lá e falei assim, chamei eles pelo nome, né? Ângela e fulano e tal. Falei, olha, quero pedir perdão para vocês, porque eu não falei com amor com vocês. E a palavra de Deus disse que eu sou, olha, reforcei, sempre reforça a palavra. Eu sou o amor ágape, mas eu não agi assim, então me perdoe de coração. Só que, escuta bem, antes de eu ir, eu já sabia, talvez eles iam discutir. Eles iam falar, é verdade, Eibe, e você foi errado assim, assim. Eu já estava pronto, que se eles falassem isso, eu ia só ficar me humilhando, porque o amor ágape tem que ser assim. Depois de qualquer erro deles, com amor eu poderia corrigir, mas naquele momento tinha que corrigir a mim. Então não era nada sobre eles, não era nada de entrar em bate-boca. Então se eles falassem, não, você foi errado mesmo, eu já estava preparado, eu lembro que eu me preparei, voltando lá, eu me preparei, falei, já sei o que eu vou fazer, se eles virem, né, discutindo comigo, eu vou só ficar me humilhando. Eu já estava pronto para falar, vocês têm razão, eu que fui errado, me perdoe, eu que fui errado. Eu estava pronto para falar isso, só que quando eu falei assim, Ângela e Daniel, me perdoe de coração, sabe o que eles falaram? Eles falaram, não, Eibe, nós que fomos errados. Ai, nos perdoe, amém? O reino de Deus é maravilhoso, amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Agora, quero chamar o pastor Eliel aqui, porque antes de encerrar, eu quero fazer um teatro para vocês, tá? Então, nós estamos falando da cultura do amor. Diga, a cultura do amor, ela é impregnada com fé. Mas a cultura do amor também, escuta bem, ela é baseada na intimidade com Deus. Se você ver o livro de Filipenses, é nesse mesmo livro, nesse mesmo contexto geral, que Paulo diz, para que eu possa o conhecer, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos.
acima de tudo, Paulo sabia que o segredo para essa cultura do amor permear a igreja de Filipos e permear sua própria vida era a intimidade com Deus. Agora, a Bíblia nos fala um dos maiores segredos para a intimidade com Deus. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Esse é um dos meus versículos que mais me desafia na Bíblia. Eu amo esse versículo, por quê? Eu sei que o maior segredo para a vida cristã é intimidade com Deus. Esse é o maior segredo. Só que, você sabia que eu e você, que somos responsáveis, nós temos o tanto de Deus que a gente quer ter. Se hoje você é meio distante com Deus, de Deus, é porque você não tem se achegado muito com Ele. Se hoje você só é mais ou menos íntimo com Deus, é porque você só tem se achegado mais ou menos a Ele. Se hoje você é profundamente íntimo, é porque você tem se achegado vez após vez. Porque é a própria Bíblia que promete, chegai-vos a Deus, e Ele é a sua responsabilidade. E o apóstolo Tiago está falando com cristãos aqui, tá? Então, pastor Eliel, você já fez teatro comigo antes, então você já sabe, mas você vai fazer o papel de Deus, e eu vou fazer o papel de mim mesmo e de nós todos, tá? Então, toda vez que eu der um passo na sua direção, não na mesma hora, você espera um pouco, porque eles vão estar olhando aqui, depois vão olhar para você, aí você vem, então você faz o papel de Deus. Então, se eu me achegar a Deus, isso que a Bíblia promete, gente, se eu me achegar a Deus, o que acontece? Deus se achega a mim, tá certo? Agora você faz o mesmo tamanho de passo, se eu me achegar a Deus só um pouquinho, Deus se achega só um pouquinho. Se eu se achegar a Deus muito, Deus se achega muito também. É um princípio, tá? Que a Bíblia que ensina. O que é isso, pastor Eibe, se achegar a Deus? Deus já não mora dentro de nós pelo Espírito Santo? Sim. Mas isso está falando da manifesta presença de Deus. Da manifesta. Deus já mora em nós. Mas Tiago, escrevendo para cristãos batizados no Espírito Santo, ele diz, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Tá, então, volta para o lugar original e vamos lá. Vamos supor que você fala assim, sabe uma coisa? Eu não quero ser um cristão acomodado, um cristão frio. Eu quero ser um cristão que leva a sério as coisas de Deus. E você começa a vir para os cultos, para as reuniões, para o GC, mas não só por obrigação. Você vem com paixão, querendo mais de Deus, cultivando, então você está se achegando a Deus, Ele está se achegando a você, e você fala, mas eu quero mais, então todas as reuniões, todas as conferências, uns 21 dias, enfim, tudo, você fala, eu não vou perder nada, eu quero mais, você está se achegando a Ele, aí você fala, não, mas eu quero mais, você aprende que é importante o seu TSD, seu tempo a sós com Deus, e você começa a ser disciplinado, todo dia, começa pequeno talvez, depois vai aumentando, talvez comece com 15 minutos, você levantava antes talvez 7 da manhã, você vai levantar agora 15 para 7, você vai passar uma água gelada no rosto, você vai lá para a sala com sua Bíblia, e os primeiros 15 minutos de todo dia, você separa com Deus, você cultiva aquela intimidade, você fala, eu te amo, eu te quero mais e mais, o que você está fazendo? Você está se achegando a Ele, Ele está se achegando a você, aí você fala, não, mas eu quero mais disso, então você começa a ouvir mensagens o dia todo, adorando, você desliga mais e mais as redes sociais, as más notícias, e você fica ouvindo as boas notícias da palavra, você está se achegando a Ele, está se achegando a você, aí você aprende a importância de intimidade com o Espírito Santo, de comunhão profunda, de ouvir, de ser guiado pelo Espírito, você começa a conversar e praticar a presença de Deus, você está se achegando a Ele, está se achegando a você mais, aí você começa a orar em línguas o dia todo, você está se achegando a Ele, está se achegando a você. Agora, escuta bem, você não está vendo no mundo espiritual que você está para encostar em Deus, você não está vendo isso, você não está vendo, porque você não está podendo enxergar no mundo espiritual, você não sabe que você está para encostar em Deus. O que é encostar? Encostar simboliza aqui nesse caso, a presença manifesta. Deixa eu te falar uma coisa, quem já
teve essa presença, você sabe o que eu estou falando. Nunca mais o diabo te convence que não vale a pena. Estou lhe dizendo. Porque quando você já experimentou isso, meu Deus, eu vou te falar. Só que o diabo é sujo. Ele sabe que você não sabe que você está para encostar. Mas ele sabe que você está para encostar. E ele fica apavorado. Então toda carta escondida que ele tem, ele joga na mesa. Ele solta o inferno em cima de você. Os 4 pneus do carro furaram no mesmo dia. Sabe, tudo dá errado, vem um monte de contas para você pagar que você nunca fez, umas contas inventadas, e tanta coisa horrível, ainda por cima disso a sogra briga, não, a sogra não, mas tudo, parece que o inferno solta em cima de você. E aí, naquele mesmo momento que ele joga o inferno em cima de você, ele também vem com a mentira, e sempre joga na primeira pessoa para você pensar que é você mesmo que está pensando. E ele fala assim: poxa, parece que quanto mais eu busco a Deus, pior as coisas estão ficando. Olha só, o diabo é sujo demais. E aí, a próxima manhã, quando tocou o despertador, inconsciente, sem até você perceber, você está enganando a si mesmo. Você fala assim: Senhor, eu sei que o Senhor me entende, eu estou com muito sono, esses 15 minutos vão fazer muita falta, vou dormir só, mas depois durante o dia eu vou tirar tempo, e você não tira, e passa vários dias, sem buscar a Deus. O que está acontecendo? A lei funciona ao contrário também, você esfria, ele também vai esfriando, e aí, você... É errado assistir um filme que não seja indecente, etc. Não é errado assistir. Mas você nem leu a Bíblia, nem orou. Você chega em casa: estou cansado. Faz uma pipoca aí, amor. E aí, fica na Netflix até tarde da noite. Eita. Aí você: nem sei se vou pro GC também essa semana. Tá. Aí um dia você fala: cara, eu estava tão dedicado, estava tão gostosa a minha vida com Deus, e você começa a buscar mais, e busca, e clama, e quando chega aqui, o inferno só, e você, aí, não, mas agora eu vou buscar de verdade, eita, ai. Seja honesto, todos nós já vimos esse filme, não é verdade? Todos nós. Agora a coisa vai esquentar. A cultura do amor não somente é baseada na intimidade com Deus, mas ela é praticada pelo princípio da humildade. Em toda a Bíblia é famoso o capítulo principal sobre humildade que existe na Bíblia, no verdadeiro sentido, que é Filipenses capítulo 2. E olha como o princípio da humildade, escuta bem, ela corre paralelo a esse princípio. É um outro princípio que corre paralelo, tá? O que o princípio da humildade ensina? Ela ensina o seguinte, Tiago 4,6, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, tá? Então, Eliel, você está fazendo a parte de Deus, toda vez que eu for soberbo, tá, orgulhoso, você vai me resistir. Agora, o jeito de me resistir, você coloca uma perna para frente assim, essa perna direita para frente, você põe as duas mãos assim, faz uma cara bem feia, me resista, tá? Vamos fazer. Não, tem que ser mais feia do que isso, vamos. Você é tão bonito que você não está dando conta. Faz uma cara bem feia assim, isso, tá? Agora, Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, toda vez que eu for humilde, você vai fazer assim, ó. Vai me dar graça. Você não vai andando na minha direção, mas só vai dar graça, tá? Faz de novo? Tá, muito bem. Então, escuta bem. Então, olha, esse cara aqui é um cara interessante. Esse é um cristão, eu vou representar um cristão, que ele é um cara relaxado espiritualmente. Mas ele tem uma qualidade, ele é humilde da Silva.
quebrantado. É verdade. Ele não busca a Deus, mas ele fica sabendo, olha, irmão fulano está triste com você. Está triste, mas por quê? Eu vou até conversar com ele. Cara, fiz alguma coisa por te ofender? Eu estou sendo humilde, me dá graça. Tá. Então ele está me dando graça, mas olha, eu estou tão longe dele, que nem me atinge tanto. Mas eu estou sendo humilde. Ele está me dando graça, mas estou tão longe, tá? Isso é um cara. Agora, outro cara da igreja, outro totalmente diferente. Esse é diferente, esse é bem intenso. Ele fala, depende de mim? Eu que tenho que buscar a Deus? Eu vou buscar, cara. Eu vou orar, vou jejuar, vou ler a Bíblia, você vai ver. Só que ele tem um problema, que nem ele sabe. Ele é orgulhoso, ele é soberbo. Então, eu não comecei a ser orgulhoso ainda, então fica tranquilo. Mas ele começa bem, está buscando a Deus, está lendo a Bíblia, indo para os cultos, intenso, vai para a vigília, jejua, ora, tal, buscando a Deus, e Deus está se achegando a ele, está chegando a Deus, mas de repente ele fica sabendo, aquele pessoal lá, aqueles caras mais jovens lá daquele outro GC estão falando mal de você, que você é um religioso, e ele, eles que são carnais, eles que não, eu não quero nem saber deles, eles são, olha, eles são, eu acho que até endemoniado. Eu estou sendo bem orgulhoso, me resista a isso. Agora Deus já está resistindo. Gostei do grave aí, muito bem, parabéns. Agora, só que olha só, agora ele quer ficar buscando a Deus, só que Deus fica me resistindo. Ele não arrependeu da soberba, então agora não funciona mais, porque agora já entrou em outro módulo. Deus está resistindo ele. Então ele está lendo a Bíblia, ele está orando, ele está buscando, mas não. Ele vai para a igreja e tudo ele vê com maus olhos. Olha aquele líder de louvor, olha aquele, o pastor acha que ele é o e esse pregador que ele trouxe fora, muito palhaço, enfim, Deus me resista, mas com cara mais feia, isso, não me resista, não, mas eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar, mas não adianta, porque Deus já está resistindo. Aí ele está lá, lendo a Bíblia, no feriado, e está lendo a Bíblia, orando, eu vou buscar, estou jejuando. A esposa dele abre a porta, amor, nós não vamos sair para o parque com o Joãozinho? Amor, você não está vendo que eu sou um homem de Deus, eu não tenho tempo para negócio de parque, sai, tá. E ele, e o Joãozinho quer brincar com ele, sai daqui meu filho, eu não tenho tempo, vou buscar Deus. Aí a esposa abre a porta e diz, amor, a torneira que você consertou a semana passada está vazando de novo. Ele diz, olha amor, deve ter sido você que quebrou de novo. E eu vou te falar uma coisa, viu amor, se você deixa as luzes estão acesas, você já viu como a conta de luz, você trata de apagar as luzes e tal, e não me perturba mais, que eu estou lendo a Bíblia. Mas ele está orando, está jejuando, clamando a Deus, indo para o monte. E ele busca, e ora, e chora, e jejua, mas não consegue encostar em Deus, não consegue, parece que está patinando na vida espiritual, e ele não sabe, por quê? Ele está quebrando o principal mandamento de andar em amor, ele não está sendo humilde, e Deus me resista, não deixa eu chegar perto, e ele tenta chegar perto, e não consegue, porque ele nem imagina que é o próprio Deus que está resistindo. Isso que a Bíblia fala, Deus resiste ao soberbo. Agora quero te mostrar o filme da sua vida, aleluia. Tá vendo? Volta para o lugar. Então esse cara vai colocar os dois princípios juntos. Ele fala, eu vou buscar Deus, mas eu vou andar em amor, custa o que custar, venha o que vier. Eu vou pedir perdão. E ele então começa, ele está se achegando a Deus, indo para os cultos, buscando, não sou humilde ainda, então me dê graça ainda só.
Aí ele está chegando a Deus, e Deus está chegando a ele. Aí alguém fala, olha, alguém falou mal de você lá no GC. É mesmo? Ah, não, eu vou atrás. Irmão querido, me perdoe, que eu deve ter feito alguma coisa errada. Você me perdoa de coração, cara, eu te amo. Agora me dá muita graça, estou sendo bem humilde. Amém? Aí ele continua, e ele vai para a igreja, aí está buscando a Deus, está chegando, Deus está chegando a ele. Aí ele, uau, o culto é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é fantástico, tudo ele vê com bons olhos, o louvor, o pastor, os pregadores, tudo é ai, que bênção, que bênção, que bênção. E Deus está dando graça, e aí uma manhã ele combinou, ele está buscando a Deus, orando, jejuando, e uma manhã ele falou, amor, eu vou já entregar o jejum 10 horas da manhã, só na parte da manhã desse feriado, que eu vou estar lendo a Bíblia, aí depois nós vamos juntos, eu, você e o Joãozinho, nós vamos sair para o parque, nós vamos entregar o jejum, vai ser maravilhoso, e tudo, e aí, não é nem 10 horas da manhã ainda, mas o Joãozinho entra lá para as 9 horas, papai, olha o aviãozinho que eu fiz, ele, que lindo meu filho, e rola no chão com o Joãozinho, ele brinca com o Joãozinho, ele fala, te amo Joãozinho, mas eu só tenho mais um pouquinho, vou ler a Bíblia daqui um pouco, já não está saindo junto, e aí a esposa dele bate na porta, 9h30, ela fala, amor, ela abre a porta, amor, sei que você está lendo a Bíblia, mas a torneira que você consertou semana passada, ela está vazando de novo. É mesmo, amor? Te amo tanto. Vamos consertar a torneira. Vamos consertar a torneira. Ele vai lá consertar a torneira. E aí ele fala, eu vou buscar mais e mais intimidade com Deus. E ele está se achegando, yes. E quando chega bem aqui, o diabo solta o inferno em cima dele. Mas ele sabe que é uma guerra espiritual. Eu não vou deixar ser enganado pelo diabo. Eu vou ficar buscando a Deus, venha o que vier. E ele busca, uau, Continue em pé, por favor, continue em pé. Deixa eu fazer uma oração com vocês. Posso orar, pastor? Amém. Quantos querem mergulhar mais e mais nessa cultura do amor? Amém. Receba esta oração, Pai querido. Eu peço por cada pessoa aqui presente, que nossas vidas não sejam mais as mesmas, que nós possamos mergulhar mais e mais nessa cultura do amor, que realmente possamos deixar o Teu Espírito Santo, Pai, nos levar aos caminhos mais profundos do quebrantamento, da humildade, de pedir perdão, de perdoar, de nos quebrantar, de pagar o preço que necessário for, mas de deixar esse amor ágape fluir em nós e através de nós, para a Tua glória. O que eu peço para cada querido irmão e irmã, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Deus abençoe, queridos. Mais que tudo, nós queremos Tua glória, Tua glória. Coloca a mão lá em cima. E mais que tudo, e mais que tudo, nós queremos Tua glória, Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Me apaixona e me transforma. Uau. Algo que nós sempre ensinamos no DNA da família do Reino é que nós queremos ser a igreja mais amorosa do Brasil. Ainda não somos, mas todos os dias nós tentamos ser a igreja mais amorosa, amém? Eu confesso que
Essa última parte da palavra me impactou demais. Quantas pessoas oram, buscam, jejuam, mas Deus está resistindo ela por falta de humildade. Deus está resistindo ela. A Bíblia diz, inclusive, que se você estiver mal com tua esposa, Deus resiste às suas orações. Então o diabo é sujo, irmão. Vamos caminhar em amor. Nossa igreja vai se multiplicar por causa do amor que está aqui, amém? Sabe o que nós vamos fazer agora? Vamos compartilhar o amor que nós temos com 3 pessoas aí perto de você. Cumprimenta, se puder dar um abraço, se puder dê uma oferta para essa pessoa, convida para jantar. Você vai tomar o seu lugar, vai ficar bem à vontade. Antes de tomar o seu lugar, espera, fique em pé ainda, abaixa um pouquinho as luzes ainda. Aleluia. Não se assente ainda, fique em oração, a igreja toda em intercessão agora. Sabe o que eu senti no meu coração agora? O Espírito Santo foi muito rápido, assim. Sabe quando você está sensível e o Espírito Santo fala uma coisa rápido? Posso falar que o Espírito Santo falou comigo? O Espírito Santo me falou que tem, no mínimo, 6 pessoas aqui hoje que precisam aceitar Jesus ou voltar para Jesus. E eu não vou deixar você embora, porque Ele quer restaurar a comunhão com você hoje. Quem são essas pessoas hoje que sentem que estavam afastadas, que estavam longe de Jesus, e hoje eles querem fazer um compromisso de se reconciliar com Jesus? Faz um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Deus te abençoe. Vem aqui para o altar. Quem mais levantou a mão? Vem aqui para o altar que eu quero orar por você. Faz um sinal com a mão para mim saber quem é. Deus abençoe aqui. Onde tem mais pessoas que precisam voltar para Jesus hoje? Você precisa voltar para Jesus. Mais uma pessoa. Aplauda o Senhor. Mais uma pessoa. Vem, vem, vem. Que o ar que eu respiro. Alguém acompanha ela? Venha, vem. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza escura. Vem, volta para Jesus. Volta para Jesus, vai. Mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Segura. 1, 2, 3, 4, 5. Falta você. Quem é a 6ª pessoa que não veio aqui ainda? Eu não vou orar enquanto você não vir. Jesus me mostrou o número 6. Havia uma pessoa a mais. Teu coração está queimando de vontade. Pode vir. Parabéns. Melhor decisão da sua vida hoje. Como é que é seu nome? Diego? Diego Souza. Parabéns. Venha, minha irmã, também. Ainda veio uma de brinde hoje. Sabe por que é tão importante esse momento? Não tem na Bíblia um versículo que diz que tem uma festa no céu quando o cego é curado. Não tem. A gente faz festa, amém? Mas não diz que lá no céu faz festa. O versículo bíblico diz que tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Se um tivesse se arrependido, esse culto já teria valido a pena. Os 21 dias já teria valido a pena. Mas não se arrependeu um. Se arrependeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E pessoas que estão nas suas casas também. Aleluia! Agora, além dessas 6 pessoas, tem um casal que está aqui. Um casal que precisa se reconciliar. Deus falou comigo, pastor Ebe, claramente, assim como eu vi o número 6, eu vi o Senhor me falando, tem um casal
que estavam nas últimas para terminar esse casamento. E essa palavra trouxe restauração nesse casamento hoje. Se você estava com um problema no casamento e essa palavra falou com você, eu quero orar por você também. Eu queria que você criasse coragem, envergonhasse o diabo, chutasse a cara do capeta e viesse aqui no altar para a gente orar por você. Você que estava com problema no casamento, venha. Eu quero orar por esse casal, porque Deus já restaurou, meu irmão. A gente só vai confirmar essa restauração hoje, em nome de Jesus. Eu quero aguardar esse casal que estavam com problemas em casa, mas hoje querem essa oração, querem essa restauração e não vão se separar mais por causa da palavra que foi pregada hoje. Não tenha vergonha. Onde está esse casal? Faz um sinal com a mão. Eu quero orar por esse casal. Às vezes você fala, pastor, estou com vergonha de ir lá na frente. Não, vergonha era antes. Agora a gente tem a alegria da restauração que Jesus está fazendo na sua vida. Onde está esse casal que não tem vergonha? Pode fazer um sinal com a sua mão. Deus abençoe lá atrás. Aplauda o Senhor. Ele não levantou a mão, ele fez assim. Traz eles aqui. Parabéns! Parabéns! O diabo perdeu! O diabo perdeu o casamento! Ele ia acabar, mas ele perdeu! Me ama! Me ama! Abraça eles, Rubens e Patrícia! Pastor Rubinho! Abraça eles, Pastor Rubinho! Bem lindo, como um coral. Quantos eram órfãos? Eu era. E hoje nós somos o quê? Aplauda Jesus. Que lindo esse culto. Queria saber se algum de vocês aqui é a primeira vez que aceita Jesus no altar de uma igreja. Alguma vez estão voltando para Jesus? É uma reconciliação? Reconciliação? Estão voltando para Jesus? Voltando para Jesus? Voltando para Jesus? O casal também já conhecia Cristo. Estão aqui para receber oração pelo Aleluia. Vamos orar por eles? Pai, em nome de Jesus, esses teus filhos, como filhos pródigos, estão nesse altar te pedindo perdão, reconhecendo os seus erros. E nós, como uma igreja que quer ser uma igreja das mais amorosas do Brasil, depois da do Abe Uber, Senhor, aleluia, nós estendemos esse amor para essas famílias, essas pessoas tão maravilhosas, Senhor, que o Senhor restaure a sua fé, restaure o seu coração, cure, Senhor, as feridas das suas almas, e que eles sintam agora o teu abraço, o teu amor, o teu perdão, que o Senhor aceita eles de volta, que o Senhor possa limpar todos os seus pecados, e que o nome deles no livro da vida nunca se apague, em nome de Jesus. Alguém pode dizer obrigado? Está vendo aquela bandeirinha?